Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 14. E desde já eu quero agradecer o convite que me foi feito para estar aqui pelo pastor Emerson e dizer aos irmãos que é uma grande alegria para mim poder estar aqui e compartilhar a palavra do Senhor com vocês. É a primeira vez que eu venho aqui na igreja, para transmitir a palavra. Eu estive com os irmãos num acampamento em 2015, foi o meu primeiro ano de ministério, mas aqui na igreja é a primeira vez, então é uma grande alegria para mim. Espero poder ser uma bênção na vida dos irmãos, transmitindo a palavra do Senhor. Então, Gênesis 14, peço que os irmãos deixem o texto aberto, é um texto um pouco longo, nós vamos lê-lo à medida que seguirmos na exposição. Portanto, neste momento nós vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe na interpretação da sua palavra. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, soberano Pai, nós te damos graças, porque o Senhor nos deu a tua palavra, o Senhor não nos deixou no escuro, mas pelo teu Espírito inspirou a Escritura, e assim nos entregou a tua verdade, a tua revelação especial, pela qual nós podemos nos guiar para saber a maneira de te glorificar e te gozar, para entender aquilo em que devemos crer e aquilo que o Senhor exige de nós. Mas nós, pecadores que somos, Senhor, não temos condições em nós mesmos de compreender a tua palavra. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por essa razão, o mesmo Espírito que inspirou a tua palavra, a Escritura, precisa agora iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos compreendê-la. Portanto, Senhor, desvenda os nossos olhos, para que nós contemplemos as maravilhas da tua lei. E assim fala aos nossos corações, trazendo edificação, consolo, exortação, repreensão. Acima de tudo, Senhor, conduz-nos ao Senhor Jesus Cristo, que nós possamos enxergá-lo em todas as Escrituras, que por meio dele tenhamos salvação e vida eterna. Esteja conosco, nos abençoe, em nome dele. Amém. Amém. Certamente você já assistiu algum filme, especialmente dos Estados Unidos, que tem aquelas mensagens motivacionais, em que eles apresentam o ser humano como dono do seu destino, ele é o rei da sua própria vida, e aquilo que ele vai conquistar com o seu próprio esforço, com a sua própria força de vontade. São filmes que nós gostamos muito, Eu estou lembrando de um agora que é A Procura da Felicidade, com Will Smith. É um filme bem legal, mas o que ele mostra é uma pessoa que com a sua força de vontade, com a sua dedicação, consegue coisas na vida. E isso consegue porque ela é dona do seu próprio destino. Essa é a mensagem transmitida. Na verdade, isso é o que está no espírito americano e que entrou dentro da igreja através da chamada teologia da prosperidade, onde você, como um rei, decreta coisas para que elas aconteçam. E quem faz decreto é rei, Então, quando alguém da teologia da prosperidade diz que eu devo decretar para que coisas aconteçam, é porque eu estou dizendo, eu sou o rei da minha própria vida. E, na verdade, eu decreto para que Deus faça. Talvez, então, eu esteja até acima de Deus. Agora, esse ensino, ele não é um ensino novo, porque essa ideia de que eu consigo coisas com o meu esforço é bem antigo, e foi o que deu origem à reforma. A reforma se levantou contra isso. Nós sabemos que a igreja de Roma ensina que nós somos salvos por aquilo que nós fazemos, pelo nosso desempenho, pela nossa performance. E a reforma se levantou contra isso. E essa passagem, irmãos, ela tem algo a nos dizer sobre isso. Será que nós somos os reis da nossa própria vida? Será que somos nós que escrevemos a nossa história? Será que eu consigo coisas na vida porque eu sou bom, porque eu me esforço, porque eu tenho força de vontade? Será que é isso? Esse texto, irmãos, ele aparece num momento muito importante da Escritura. Deus chamou no capítulo 12 Abrão para que ele saísse da cidade de Ur dos Caldeus, a sua parentela, e fosse para a terra que Deus estava lhe mostrando, a terra de Canaã. E Deus fez a promessa que ia dar essa terra para Abraão. Deus daria a terra de Canaã para ele. Só que Deus falou, deixa a tua parentela. E Abraão sai e leva um parente, ele leva Ló. Capítulo 13 dá uma confusão, o povo que está com Ló e o povo que está com Abraão briga, e eles têm que se separar.
Abraão fica em Canaã, numa região próxima a Hebrom, nos carvalhais de Manre, você vê isso no capítulo 13, enquanto Ló vai indo na direção das Campinas do Jordão e vai descendo até chegar à cidade de Sodoma, uma cidade onde havia grandes pecadores contra o Senhor. E então nós chegamos no nosso texto em Gênesis 14. E eu quero trabalhar esse texto, irmãos, da seguinte forma. Eu quero responder a seguinte pergunta: quem é o Rei Supremo? Nós vamos olhar este texto. Primeiro nós vamos expô-lo, vamos narrá-lo aqui, respondendo a essa pergunta: quem é o Rei Supremo? Nós vamos encontrar várias respostas provisórias na medida que nós prosseguirmos. Mas então nós vamos encontrar uma resposta definitiva. Então eu quero trazer a grande verdade da passagem e então terminar com 4 aplicações para as nossas vidas. Então a pergunta é: quem é o Rei Supremo? E o primeiro ponto, nós perguntamos: será que é o rei de Elão ou o rei de Sodoma? Verso 1 ao verso 11. Vamos ler por partes. Diz assim: sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Então, haverá uma guerra nessa passagem. Então, você tem 4 reis que estão aí na região do Oriente Próximo, né? Você tem o rei de Sinear, que é a Mesopotâmia, onde está atualmente o Iraque. Você tem o rei de Elazar, que fica acima da Mesopotâmia. O rei de Elão, ele já está numa região que atualmente é o Irã, próximo ao Golfo Pérsico. E Tidal, o rei de Goim, também provavelmente era um lugar acima da Mesopotâmia, que atualmente está também no Iraque. Então, a esses reis, nós vamos ver no decorrer da passagem que Quedorlaomer, o rei de Elão, é o principal, ele é quem encabeça esses outros 3 reis, e eles vão guerrear contra alguns reis que estão na região do Mar Morto. Então você tem aí o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adimá, o rei de Zeboim e o rei de Belá. Essas cidades, elas ficavam na região do Mar Morto, talvez até mesmo no Mar Morto. Porque eu não sei se você sabe, essas cidades vão ser destruídas lá em Gênesis 19. 4 dessas cidades, a única que sobra é Zoar. E quando Deus destrói a cidade com fogo e enxofre, a mulher de Ló se transforma numa estátua de sal. Então, talvez fosse possível que o sal que há no mar salgado, que é o Mar Morto, seja exatamente proveniente dessa destruição que Deus trouxe. E talvez nem houvesse mar naquela época. Nós vamos ver que fala-se aqui de um vale, o Vale de Sidim, no verso 3, que é exatamente na região do Mar Salgado. O pessoal coloca ao sul, poderia ser no próprio Mar Salgado. O fato é que essas cidades ficam então na região do Mar Morto, na Palestina. Então há reis do Oriente Próximo que vão guerrear contra reis da Palestina, da terra de Canaã. E eles se ajuntam então nesse Vale de Sidim. Mas aí, irmãos, verso 4, vai acontecer o que nós conhecemos dentro de narrativas, e em filmes nós vemos muito isso, o flashback. Então, o filme está mostrando aqui uma cena, e aí, para mim entender melhor essa cena, ele vai mostrar agora uma cena do passado. Como é que chegou a esse ponto aqui? E aí acontece um flashback. Então, Moisés faz isso a partir do verso 4. Ele vai voltar um pouquinho para trás, para contar por que eles estão guerreando. Então diz assim o verso 4: 12 anos serviram a Quedorlaomer. Olha aí, então ele é o cabeção, né? Ele é o rei de Elão. Então esses reis de Sodoma, Gomorra, essas cidades, serviram a ele 12 anos, porém no 13º se rebelaram. Entenda aqui o que é o servir. Eles eram vassalos desse suzerano. Isso implicava de uma forma bem prática em que eles tinham que pagar um tributo anual a Quedorlaomer, o rei de Elão. E esse tributo era o quê? Um dízimo. Então, 12 anos eles serviram esse rei, ou seja, eles deram o seu dízimo, o seu imposto, como servos que eram. Mas no 13º ano se rebelaram, não deram mais. E aí, então, verso 5, ao 14º ano, então o Quedorlaomer
tomar providências, não é? Ele veio Quedorlaomer, verso 5, e os reis que estavam com ele, e feriram, e aí eles vão descendo a Transjordânia. Então, eles feriram aos Refaíns em Asterote e Carnaim, aos Uzins em An, aos Emins em Savec Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até Elparã, que está junto ao deserto, e é que já está no sul de Canaã. E aí eles vão subindo agora. De volta passaram em Emispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. E finalmente, então, verso 8, e aí aqui volta para o presente. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim, de Belá, Este e Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Então, o motivo da guerra é esse. Pararam de pagar o dízimo anual. O rei de Elão vem com outros reis para lutar contra eles, e eles mesmos também saem ao encontro dele. E a guerra acontece, então, no vale de Sidim, na região do Mar Morto, ao sul do Mar Morto, ou talvez no próprio Mar Morto, que ainda não existia, provavelmente. E aí nós vemos no verso 10, irmãos, o resultado da batalha. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e se foram. Então havia poços de betume, o piche, né, que é usado para fazer concreto, o próprio asfalto. Os reis caíram também, ou fugiram, né? Muitos caíram nesses poços, outros fugiram para os montes. E isso daqui está descrevendo o pessoal que está com o rei de Sodoma, que está encabeçando esse lado. Então, foi uma derrota para eles. E o rei de Elão com os outros reis tomaram então os bens de Sodoma e Gomorra e foram embora. Levaram tudo. Então, a pergunta é, quem é o rei supremo? O rei de Elão ou o rei de Sodoma? A resposta é o rei de Elão, até agora. Mas aí a gente vai para um segundo ponto. Verso 12 ao verso 16. Quem é o rei supremo? Abrão ou o rei de Elão? Porque veja o que acontece no verso 12. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Então Ló está envolvido aqui na história. É aqui que Abrão vai entrar na história. Porque se não tivesse Ló aqui na história, isso nem estaria escrito na Bíblia. Mas aí existe Ló aqui no meio da confusão, e Abrão também vai entrar. Então Ló, e aqui já é um resultado do seu pecado no capítulo 13, né? Ele escolheu essa terra por causa da visão e não por causa da fé, e foi para um lugar onde havia grandes pecadores. Esses pecadores sofrem punição pelos seus pecados, e ele vai junto. E aí isso é mencionado a Abrão, verso 13. Porém veio um que escapara, então provavelmente alguém que estava no meio do exército lá de Sodoma, né? Ele escapa e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Então ele vai até Abrão e conta a ele. É interessante que Abrão é chamado de o hebreu, né? Isso lembra que ele é um descendente de Eber. Você vê isso no capítulo 10, do capítulo 11. E Eber é um descendente de Sem. Ou seja, Abrão, por ser um hebreu, ele é um descendente, ou é alguém que recebe a bênção que Noé deu a Sem. Volte só um pouquinho aí, só para você ver qual é essa bênção. Capítulo 9 de Gênesis. No verso 26, Gênesis 9, 26, a Noé traz uma bênção sobre o seu filho Sem. Gênesis 9, verso 26. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então, Canaã, que é um neto de Noé, seria servo de Sem. E Abrão, o hebreu, descendente de Eber, é um descendente de Sem, ele é também alvo dessa bênção. Ou seja, Abrão, ele vai dominar Canaã. E nessa passagem nós vamos ver isso acontecendo de uma forma provisória, inicial. Então, o hebreu aqui nos prepara para isso.
Há outros homens aqui, né? Se fala de Escol, Aner, eles vão com Abraão para a batalha, como nós veremos. Então, o verso 14 diz que ouvindo Abrão, Gênesis 14, verso 14, ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Então, Abrão faz um exército que não é grande, mas também não é muito pequeno para os padrões da época. Então, é um exército normal, tá bom? 318 homens. E ele, então, vai perseguindo esse pessoal até Dan, até o norte de Canaã. Verso 15, repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, Abraão aqui, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Então Abraão vai no encalço do rei de Elão, dos outros reis que estão com ele, e alcança eles em Obá, fere eles, e aí o verso 16 diz que trouxe de novo todos os bens, e também Aló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Então Abraão venceu a batalha. E aí a pergunta, Abrão ou o rei de Elão? Quem é o rei supremo? E a resposta provisória é Abrão. Ele venceu o rei que venceu o rei de Sodoma. Ele venceu o rei de Elão. Ele é o rei supremo até agora. Mas aí, irmãos, versos 17 a 20, nós temos um outro ponto aqui e uma nova pergunta. Quem é o rei supremo? Melquisedeque ou Abrão? Outro rei aparece aqui na história. Já apareceu o rei de Sodoma, o rei de Elão, apareceu Abraão como um verdadeiro rei que vence os reis, e agora aparece um outro rei chamado Melquisedeque. Quem é o rei supremo, Melquisedeque ou Abrão? Verso 17 ao 20. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Então o rei de Sodoma vai ao encontro de Abrão, eles estão aqui numa região próxima a Jerusalém. O vale de Savé, que é o vale do rei, é perto de Jerusalém. Mas essa conversa de Abrão com o rei de Sodoma só vai continuar no verso 21. Então vamos deixar o rei de Sodoma aí por enquanto. O verso 18 diz, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão. Vamos pular para o verso 20, o último trecho aí. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então, Abrão está voltando com os despojos, ou seja, ele está voltando, vamos entender aqui. O rei de Sodoma não deu o dízimo que ele deveria dar para o rei de Elão. O rei de Elão foi lá e pegou os bens que eram o seu dízimo. Abrão foi lá e venceu o rei de Elão e pegou o dízimo. E agora ele se encontra com Melquisedeque. Quem é esse Melquisedeque, irmãos? Ele é chamado aqui de algumas coisas, né? Primeiro, ele é o rei de Salém. Salém é Jerusalém. Você vê isso no Salmo 76, verso 3. É outro nome para Jerusalém. Então ele é rei de Jerusalém. O nome Melquisedeque em hebraico quer dizer o rei de justiça. E isso provavelmente era um título usado pelos reis de Jerusalém antes do rei Davi. Porque você vai ver em Josué capítulo 10, verso 1, outro rei que chama Adonisedeque. Muito parecido com Melquisedeque. Melquisedeque é rei de justiça, Adonisedeque, senhor de justiça. Então parece que esse era um título dos reis de Jerusalém antes de Davi. Como Faraó é um título, por exemplo, e Herodes e outros nomes. Então, Melquisedeque parece que era o nome que os reis de Jerusalém assumiam. Mas há uma coisa importante aqui, irmãos. É dito que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, isso é uma coisa para nos chamar a atenção, porque você tem uma pessoa que é rei e, ao mesmo tempo, é sacerdote. Então, isso não é normal. Você vai ver em Israel que essas coisas eram bem separadas. Você tem, por exemplo, Arão como sacerdote e os reis da linhagem de Davi que não podem assumir o sacerdócio. Então, quando você vê reis tentando oferecer sacrifícios, por exemplo, um exemplo é o rei Uzias, ele entra no templo para oferecer incenso e Deus o julga com lepra na sua testa. Então, eles não podiam fazer isso. Rei e sacerdote são coisas separadas. Agora, esse homem, Melquisedeque, é as duas coisas ao mesmo tempo.
E por causa disso, nós vamos ver, ele é um tipo do Senhor Jesus Cristo que viria. Então, ele é um sacerdote. E aí nós vemos, irmãos, que fora do povo de Deus, porque Abrão agora é o povo de Deus, né? Fora há pessoas ainda que temem a Deus. Isso com o tempo vai se perder, essa revelação especial, oral, por assim dizer, né? Mas ainda há pessoas que temem a Deus. E aqui você tem um sacerdote fora de Israel, né? Fora da linhagem de Abrão, que teme ao Deus Altíssimo, o mesmo Deus de Abrão. Então, o que esse homem faz? Nós vimos o que ele é, mas o que ele faz? 3 coisas. Primeiro, é dito que ele serve Abrão. E aí você pode imaginar que ele é menor que Abrão, então. Porque Abrão está voltando e ele traz pão e vinho. Pão para sustentar o homem que acabou de voltar da batalha, vinho para aliviar as dores, né? É um analgésico. Então ele traz esse banquete para Abrão. E aí você pensa, ele está servindo, ele é menor. Só que não. Porque diz aqui também que ele abençoa Abrão, verso 19. Abençoou ele a Abrão. E em Hebreus capítulo 7 diz que o inferior é abençoado pelo superior. Ou seja, Melquisedeque está acima de Abrão. E isso é provado também pelo fato de que no verso 20, Abrão lhe dá o dízimo. E veja aqui a significância disso daqui, irmãos. O mesmo dízimo que deveria ser dado ao suposto rei supremo, que era o rei de Elão, que o rei de Elão levou depois, não é? E Abrão pegou. Abrão agora pega esse dízimo e dá para quem? Para Melquisedeque. Como que dizendo, esse é o rei supremo até agora. E dá o dízimo para ele. Então, Melquisedeque está acima de Abraão. E aí nós temos que dar a resposta provisória que Melquisedeque é o rei supremo até agora. Mas então, irmãos, chega um último ponto aqui para nós entrarmos nas aplicações. 4º ponto. Quem é o rei supremo? Deus ou Melquisedeque? Verso 19 ao verso 24. Então diz o verso 19, abençoou ele a Abrão, Melquisedeque abençoou Abrão, e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então veja que Melquisedeque vai trazer uma bênção sobre Abraão, que tem alguma semelhança com a bênção que Noé trouxe sobre Sem, como você pode observar, a gente já leu. E ele então traz essa bênção sobre Abraão, falando algumas coisas sobre esse Deus. Olha só, primeiro ele diz que Deus é altíssimo, ou seja, ele está acima de todos. Apareceram vários reis nessa passagem, mas o rei supremo é Deus. Ele é o Altíssimo, não há ninguém acima dele. Ele é maior do que todos. Outra coisa, ele é chamado daquele que possui os céus e a terra. Os reis dessa passagem têm alguns territórios que eles dominam. O rei de Sodoma tem a sua cidade, o rei de Elão tem o seu território, um território grande, e tem reis vassalos. Mas o Deus Altíssimo possui tudo. Ele possui os céus, a sua habitação, e ele possui a terra. Não há nenhum lugar que não seja dele. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ele está acima de tudo e de todos, ele possui tudo. E aí diz ainda o verso 20, que é esse Deus Altíssimo que possui tudo. Ele foi quem entregou os adversários de Abrão nas mãos dele. Ou seja, Abrão, ele lutou, é verdade, levou 318 homens, ele fez alguma coisa e trouxe os bens de volta, inclusive Ló, as pessoas e tudo mais. Porém, não foi o seu esforço. Isso foi no máximo um meio. Quem deu isso a Abrão foi Deus. O Deus que possui tudo foi quem deu tudo para Abrão. Ele entregou os teus adversários nas tuas mãos. E aí Abrão dá o dízimo, como nós vimos. E aí nós entendemos, irmãos, que Abrão não está dando o dízimo simplesmente para Melquisedeque, como se ele fosse o rei supremo definitivo. Não. Na verdade, Abrão dá esse dízimo a Melquisedeque como um sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja, ele está dando a Deus, dizendo, Deus é quem merece o dízimo, porque ele é o dono de tudo. Abrão entende essa verdade. E a prova disso, irmãos, é que do verso 21 ao 24, no diálogo que ele tem com o rei de Sodoma, Abrão começa a usar a linguagem da bênção de Melquisedeque, como que dizendo que ele entendeu a mensagem.
Veja o verso 21. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Então o rei de Sodoma, de uma forma orgulhosa, ele teve o seu povo libertado, e ele chega para Abrão, olha, como se ele fosse aquele que está definindo as coisas, né? Só me dá as pessoas e eu te dou os bens. Como que ele, se quisesse definir as coisas. Abrão não deve nada para ele. O despojo de batalha é de Abraão. É uma atitude orgulhosa aqui do rei de Sodoma. Mas como Abraão entendeu a mensagem que Melquisedeque lhe transmitiu, de que foi Deus que lhe deu isso, e Deus é quem lhe dará Canaã, como foi prometido a Sem, como foi prometido a Abrão, ele diz o seguinte: olha, eu levanto a mão ao Senhor, eu não vou pegar nada de você não. É esse Senhor que é o Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, a mesma linguagem da bênção de Melquisedeque. Nada tomarei, ele jura, para que você não diga: eu enriqueci a Abrão. Porque Abrão entende que é Deus quem vai lhe dar tudo, e ele não quer que essa glória seja tomada por ninguém, nem pelo rei de Sodoma. Ele só deixa o rei de Sodoma dar aquilo que pertence a Aner, Escol e Manre, que foram homens que foram com Abrão, mas a Abrão mesmo não pega nada para si. Porque ele entende que Deus é o Rei Supremo, que dá tudo ao seu povo. E a resposta definitiva, quem é o Rei Supremo? É Deus. Ele é o Rei Supremo. Não há ninguém acima de Deus. Ele habita no alto e santo lugar. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Ninguém pode lhe deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Ele é o Rei Supremo. Deus é o Rei Supremo, que dá tudo ao seu povo. Essa é a mensagem, irmãos, que esse texto tem a nos transmitir. E eu quero trazer aqui 4 aplicações para nós encerrarmos. Mas antes disso, eu queria olhar a relação que Melquisedeque tem com Cristo para que você entenda melhor essas aplicações. Então, Melquisedeque e Cristo têm uma ligação. O Salmo 110, verso 4, diz que viria um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que seria também rei de Jerusalém, como Melquisedeque, que seria também sacerdote e rei ao mesmo tempo, e teria várias outras semelhanças com Melquisedeque. E o Hebreus capítulo 7, eu queria que você abrisse comigo, o autor aos Hebreus vai dizer realmente que Jesus é esse sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Veja aí Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, a partir do verso 1. Diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. E aí ele vai falar aqui sobre o significado do nome, né? Primeiramente se interpreta rei de justiça, que é o significado de Melquisedeque no hebraico. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, e ele está interpretando Salém aqui como Shalom, né, a palavra paz no hebraico. E aí ele diz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, porque Melquisedeque é mencionado do nada na história, não se fala qual a sua origem, não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. O que o autor aos Hebreus está dizendo aqui não é que Melquisedeque não teve princípio de dias nem fim de existência, mas que na narrativa isso não aparece, né? Não se diz quem é o seu pai, a sua mãe, de qual ordem de sacerdote ele é, quando é que ele morreu, isso não se diz. E nesse sentido ele é um tipo de Cristo que também não teve princípio de dias, porque Cristo é o próprio Deus, e nem fim de existência. Eu não entendo que Melquisedeque era uma teofania ou uma cristofania. Ele era um homem, como eu já falei, né, em Josué capítulo 10, verso 1, a outro homem, com o nome Adonisedeque, em Jerusalém também. Mas ele é um tipo do Senhor Jesus. Por isso que é dito, ele foi feito semelhante ao Filho de Deus. Ele é um tipo. Então Jesus, irmãos, ele é esse sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque.
E ele, então, como Melquisedeque, é o verdadeiro mediador da bênção divina. Eu disse que Deus é o Rei Supremo e ele dá tudo ao seu povo. Como? Porque nós não merecemos nada, irmãos. Nós somos pecadores. O que nós merecemos de Deus? O inferno. Se Deus deve nos dar alguma coisa, é a ira, a condenação, a punição pelos nossos pecados. Mas Deus nos dá bênçãos. Por quê? Porque é um mediador. Abraão recebeu bênçãos da mão de um mediador, Melquisedeque. Mas ele era um tipo. O mediador definitivo é o Senhor Jesus Cristo, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou como o apóstolo Paulo diz, só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E ele não é só um mediador, irmãos, ele é o próprio Deus Altíssimo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E esse Verbo que era Deus se fez carne e habitou entre nós. Mas continua sendo Deus, Deus e homem em uma só pessoa para sempre. Ele é o próprio Deus Altíssimo, que domina sobre tudo, que reinará até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser vencido é a morte. E Cristo, como Melquisedeque, veio para servir. Melquisedeque traz pão e vinho. Cristo deu a sua própria vida, que interessantemente também é representado pelo pão e vinho na ceia do Senhor. E ele disse que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Cristo na cruz se oferece como sacrifício a Deus pelos nossos pecados, recebe sobre si os nossos pecados e a punição que eles mereciam. Ele sofre o inferno na cruz em nosso lugar, para que nós possamos, ao invés de inferno, de ira, recebermos bênção, recebermos o céu. Ou, melhor dizendo, a nova terra onde habita a justiça. Ele veio para nos libertar dos nossos inimigos, inclusive o pecado, e para nos dar a nova terra, a vida eterna nessa nova terra. Portanto, irmãos, 4 aplicações aqui para nós terminarmos. Em primeiro lugar, o Rei Supremo nos dá a libertação do pecado. Vamos entender aqui, volte aí para Gênesis 14, como é que Israel leu esse texto, para nós fazermos algumas aplicações para nós. Então, o que acontece aqui é que Abraão liberta, como um mediador também, né? Deus usa para fazer isso, ele liberta um povo ímpio, o povo de Sodoma, grandes pecadores contra o Senhor. Quando Israel leu isso, e lembre-se que Israel lê isso quando eles estão no deserto, eles saíram do Egito, Moisés escreveu o livro de Gênesis, depois do seu chamado, e quando eles estão no caminho para Canaã. E aí o povo de Israel lê essa passagem no deserto. E eles veem que Deus libertou um povo pecador, e jamais alguém poderia dizer que Sodoma foi libertada por causa de algum mérito. Que mérito havia? Eles eram grandes pecadores contra o Senhor. Mas Deus usou Abraão para libertá-los. Israel deveria lembrar e pensar: nós não fomos libertados do Egito por causa de algum mérito. Não era porque nós éramos melhores do que os outros povos. Até Deus diz: vocês eram o menor de todos os povos. Não foi por isso que eu libertei vocês. Então, foi pura graça de Deus. O que aconteceu com Sodoma, o que aconteceu com Israel. E o que aconteceu conosco, irmãos. A libertação do povo de Israel do Egito é um tipo da nossa libertação do pecado. A Bíblia mostra isso no Novo Testamento. E nós não fomos libertados dos nossos pecados por causa de algum mérito. Deus nos libertou por pura graça. E nós precisamos lembrar isso, irmãos. Porque muitas vezes nós começamos a olhar para as pessoas que estão aí fora e nós começamos a emitir juízos como se nós fôssemos melhores do que eles. Eu quero dizer para você que se Deus não tivesse te resgatado do pecado, você seria igual a eles ou talvez até pior. Se você está aqui hoje e você não está mais vivendo como pessoas que estão lá fora, não é porque há alguma coisa boa em você. Não foi o seu esforço que te trouxe a Cristo. Não foi o seu livre-arbítrio. Isso não existe. A vontade está escravizada ao pecado, a menos que Cristo liberte pelo seu Espírito. Se você está aqui nessa noite é porque Deus, pela sua graça, soberanamente, como Rei Supremo que é, te trouxe. Ninguém vai a Cristo se Deus não o trouxer. E você foi porque Deus te levou. Esse Deus que é soberano, que é o Rei Supremo. Isso não é mérito seu. E Ele te perdoou, não é porque você era bom, mas porque Cristo morreu por você. Ele é o mediador da bênção divina. Você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que os que estão aí fora. Pense nisso quando você vê um ímpio fazendo coisas estranhas, não é?
Pense aí, por exemplo, no Porta dos Fundos. Nós ficamos indignados e temos que ficar mesmo. Podemos fazer orações imprecatórias. Deus pode trazer juízo ou salvação, porque o juízo caiu sobre Cristo. Mas nunca se ache melhor do que essas pessoas. Você não é melhor do que ninguém. Você foi salvo pela graça. Como Sodoma, que foi salvo aqui não no sentido espiritual, né, mas físico, foi graça. Israel foi graça. A nossa salvação também foi de graça, não foi por méritos. Segunda coisa, irmãos. O Rei Supremo nos dá a salvação completa. Veja que Abraão, ele já começa a conquistar Canaã, de certa forma, porque o que ele conquista do rei de Elão é Canaã. Ele conquista bens de Canaã, ele conquista pessoas de Canaã. É o início do cumprimento da promessa de Deus a Abraão. E Abraão entende que é Deus quem vai lhe dar tudo, por isso que ele não aceita nada do rei de Sodoma depois. Ele entende que Deus é quem vai dar a terra para ele. Ou seja, o Deus que começou a boa obra, ele há de completá-la. Israel, irmãos, ao ler isso, deveria pensar o seguinte: olha, Deus deu coisas a Abraão. Foi ele que deu esses bens. Deus também deu isso a nós, quando nós saímos do Egito. Lembre-se que os egípcios dão vários bens aos israelitas. Eles levam vários espojos do Egito. Por quê? Porque eles lutaram, porque eles se esforçaram? Não. Deus tocou no coração dos egípcios e eles deram. Foi graça. E eles saíram com um monte de coisa do Egito. E outra coisa que eles deveriam pensar: a nossa conquista da terra de Canaã não é um esforço nosso. É Deus quem vai dar. Deus é quem vai dar. Ele que nos libertou dos nossos pecados, vai completar essa salvação nos introduzindo na terra. É Deus quem vai fazer isso. É o que eles deveriam ter pensado. A gente sabe, irmãos, que não foi bem isso que aconteceu, não é? Porque Moisés manda 12 espias para Canaã. Eles olham a terra, veem cidades grandes, com muralhas altas, homens gigantes. Eles dizem que são como gafanhotos perto desses homens. E aí 10 dos espias dizem: olha, é impossível. Pessoas muito mais fortes do que nós não vamos conseguir. Josué e Caleb, 2 espias, dizem: não, nós conseguimos, porque Deus está conosco. Mas então, por causa da incredulidade do povo, aquela geração morre no deserto, fica 40 anos no deserto. Antes, eles até dizem: não, então, já que Deus quer que a gente vá, então a gente vai. E alguns vão para tentar conquistar Canaã e perdem, né? Porque estão tentando fazer do seu próprio jeito. Agora pense, como é que o povo de Israel conquistou Canaã? Como é que foi, irmãos? A primeira cidade, eles atravessaram o Jordão, a primeira cidade é Jericó. O que eles fizeram para conquistar Jericó? Ficaram dando volta na cidade. Tocaram trombeta, só isso. Deus deu, irmãos. Não foi o esforço deles. O Deus que começou a boa obra neles, ele completou. E tudo foi de graça. Eles começaram no Espírito e terminaram no Espírito. Começou por fé, por graça e terminou por graça. Por que isso é importante, irmãos? Vamos pensar em nós agora. Porque às vezes a gente acha que as coisas são assim. Eu sou salvo pela graça, eu sou perdoado pela graça. Isso é uma obra monergística. Só Deus faz. É só a energia de Deus, a força de Deus fazendo. Agora, na santificação, aí é uma sinergia, eu e Deus. E há um sentido em que isso é verdade, não é? Porque Paulo diz: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Agora, irmãos, nós não podemos esquecer que a santificação também é uma obra da graça. E, como Paulo diz na sequência, em Filipenses 2, verso 13, depois de falar desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, ele diz: porque Deus é quem opera em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Em outras palavras, irmãos, o caminho até Canaã, até a nova terra que nós estamos caminhando, que nós estamos peregrinando, esse caminho também é obra da graça de Deus. Eu não vou chegar na ressurreição, na nova terra, com o meu esforço. Mesmo que Deus use o meu esforço, como Paulo diz: trabalhei mais do que todos eles. Depois eu tenho que lembrar: todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Qualquer coisa que nós façamos, irmãos, é Deus operando em nós. E é Deus quem nos dá tudo. Ele é o Rei Supremo. Nós não somos os deuses da nossa vida. O Rei Supremo da nossa vida é Deus. Ele quem manda em nós. E Ele quem nos dá tudo. E a nossa chegada até aquele dia, irmãos, é a graça de Deus. Nós vamos perseverar até o fim. Mas vamos fazer isso porque Deus vai nos preservar até o fim. Deixa eu fazer uma aplicação agora, uma terceira aplicação, numa área que talvez você fique um pouco cismado. Porque aqui nós estamos falando de coisas espirituais, salvação. E aí você diz: isso é realmente pela graça. Mas e os recursos físicos, irmãos? Como é que nós conseguimos recursos físicos? Aí você diz: não, aí é com o meu trabalho. Até a Bíblia diz, né?
O salário do pecado é a morte, entendendo que o salário é algo que eu recebo como recompensa daquilo que eu faço. Mas vamos pensar aqui, irmãos. A oração dominical, quarta petição. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, eu estou pedindo que Deus me dê aquilo que parece que eu consigo com o meu trabalho. Não é assim? Eu ganho pão trabalhando, normalmente. A não ser que eu esteja passando por alguma dificuldade, Deus pode usar pessoas para me ajudar. Mas normalmente nós conseguimos através do trabalho. Mas até isso, irmãos, vem das mãos de Deus. Eu não consigo as minhas conquistas materiais porque eu sou bom, porque eu sou melhor do que pessoas que não conseguiram. Eu olho para pessoas às vezes e vejo, irmãos, cuidado com isso. Nós às vezes saímos de um extremo e vamos para outro. Você fala que não concorda com o socialismo e é errado, e é mesmo, tá bom? Tomara que não tenha nenhum socialista aqui. É uma visão errada, o comunismo. Mas aí você vai para um outro extremo, achando que então as pessoas que não têm tantos recursos quanto você, não têm porque são preguiçosas. Porque se tivessem força de vontade, conseguiriam. E aí você está caindo no mesmo erro daqueles que defendem isso no mundo espiritual. É claro, irmãos, que nós devemos nos esforçar. Você tem que estudar, você tem que trabalhar. Mas você não pode achar que Deus vai te dar essas coisas, ou que você vai receber essas coisas por causa do seu esforço. É Deus quem dá, irmãos. Através do nosso trabalho, através do nosso esforço. Mas não é o nosso esforço que é a origem dessas coisas. Não se orgulhe daquilo que você tem, como se você fosse melhor do que os outros. Há muitas pessoas que não tiveram oportunidades. As coisas não são tão simples assim. E nós precisamos entender que é Deus quem nos dá tudo. Nós não somos os reis da nossa própria vida. E por fim, irmãos, se isso é assim, qual deve ser a nossa resposta? Veja, eu estou dizendo que Deus é o Rei Supremo. Não sou eu. Ele é quem me dá tudo. Mesmo as coisas que eu acho que eu consigo com o meu esforço. Se é assim, qual é a minha resposta? A resposta de Abraão, irmãos, foi dar tudo. Ele deu o dízimo, mas o dízimo é uma representação do todo. Ele está se entregando aqui, entendendo que esse Deus é o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra e que dá tudo ao seu povo. E ele se entrega a esse Deus. É isso que nós devemos fazer, irmãos, nós devemos nos entregar a Deus. E é óbvio que há uma forma de fazer isso, um mandamento que é o dízimo mesmo. Deus instituiu esse mandamento. Você vê aqui em Gênesis 14, em Gênesis 28, Jacó fala de dízimo. Na lei de Moisés, em Levítico, em Deuteronômio, você vê o dízimo. Os profetas falam de dízimo, inclusive Malaquias 3:10. E Jesus fala de dízimo, Mateus 23, verso 23. Então isso é um mandamento de Deus. Nós devemos dar o dízimo. Mas o dízimo é uma representação de uma entrega total. Eu devo me entregar de corpo e alma a esse Deus que me possui. Ele é o meu Senhor. E talvez você não seja crente nesta noite. Talvez você não confie em Jesus. Você não seja salvo. O que você precisa fazer? Se entregar a Jesus. Isso você faz por meio da fé. Creia nele de todo o seu coração. Confie nele, entregue a sua vida a ele. Fé em Jesus é conhecimento, mas não é só conhecimento. É concordância, mas não é só concordância, ela também é confiança. Eu sei que ele é um pão, eu concordo que ele é esse pão, mas então eu tenho que comer desse pão. Isso é fé. Se você se entregar a Jesus assim, você terá salvação, essa salvação que vem de graça, uma salvação que começa com perdão, continua com santificação e termina com glorificação. É um pacote completo, não tem como você se perder no meio do caminho. Se você se entregar a Jesus, Ele fará essa obra na sua vida. Você tem tentado se esforçar para conseguir coisas no mundo espiritual. Entregue-se, não tem que fazer nada. O que você tem que fazer para ser salvo? Nada, Jesus já fez tudo. A fé é uma entrega, eu não faço nada. E me entrego em Jesus. E Ele me salva. E Ele me transforma. Irmãos, para terminar, nós não somos os nossos donos. Não é verdade que nós conseguimos coisas com o nosso esforço, nem no mundo espiritual e nem no físico, irmãos. É Deus quem nos dá tudo, nós não somos nada. Ele é o Rei Supremo. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, irmãos. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns minutos. Deus é o Deus da nossa vida. E nós devemos, entendendo isso, nos entregar a Ele de corpo e alma. Que Deus nos ajude, irmãos, a entender essa verdade e vivermos à luz dessa realidade. Amém. Vamos orar, feche os seus olhos.
Senhor Deus, nós te damos graças porque o Senhor nos deu uma tão grande salvação. Talvez para alguém, a princípio, pareça ruim saber que não é o Deus da sua própria vida, não é o Rei, aquele que manda na sua própria vida. Mas nós entendemos que isso é uma grande bênção, Senhor. Nós não seríamos bons reis e donos da nossa vida. O Senhor, como Rei Supremo, tem nos governado de uma forma sábia e nos dado tudo aquilo que precisamos. E se o Senhor já nos deu o teu Filho, que é a pessoa mais preciosa para ti, sem dúvida alguma o Senhor nos dará com ele todas as coisas. Se há alguém aqui nessa noite, Senhor, que ainda não conhece esse Jesus maravilhoso, dê a ele a fé salvadora, o arrependimento para a vida, para que assim possa se achegar a Cristo e receber essa salvação de graça. E nós que já recebemos, Senhor, que nós sempre lembremos que isso é graça, não é o nosso esforço, não são os nossos méritos, nós não somos melhores do que ninguém, Senhor. O que nós devemos fazer é simplesmente nos entregar, porque o Senhor é o nosso dono, nós somos os teus servos. E que essa verdade, Senhor, nos encha de alegria e também de interesse na salvação daqueles que estão ao nosso redor. Usa-nos como instrumentos para falarmos dessa mensagem, desse evangelho àqueles que ainda não te conhecem. E que assim muitos sejam salvos por nosso intermédio, pela pregação, pelo anúncio da tua palavra através dos nossos lábios. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.